porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. E não somente a mim, mas a todos os quais amam, a todos os que amarem a sua vinda. Estas palavras que nós usamos como base para esta mensagem esta noite, foram escritas de dentro de uma masmorra na cidade de Roma, provavelmente por volta do ano 67 da era cristã, e ela foi endereçada a um jovem pastor da cidade de Éfeso, na Ásia Menor. O nome desse pastor era Timóteo, e o homem que as escreveu chamava-se Saulo, que é uma palavra grega, que vem do grego, derivada da palavra hebraica Saul, que quer dizer aquilo que, ou que foi orado por, aquilo pelo qual você tem orado. Posteriormente, o nome desse homem é mudado para Paulus, do latim, que quer dizer baixo, curto. Esse homem nasceu na cidade de Tarso, era uma província romana, na província romana da Cilícia, aproximadamente no ano 5 da era cristã. Escreveu ao longo da sua vida, do seu ministério, pelo menos 13 epístolas, 13 cartas endereçadas a pessoas e a igrejas. Destas 13 cartas, esta de 2 Timóteo é a última. O capítulo 4, que nós fizemos uso dele aqui agora, é o último da última epístola. Por conseguinte, nós estamos citando as últimas palavras que foram registradas pelo apóstolo Paulo. As últimas palavras que Deus quis que estivessem registradas. As últimas palavras do apóstolo Paulo para nós. Este texto, ele é emblemático, não apenas pela beleza, pela poesia, pela harmonia das palavras entre si, soa bem. É um dos textos mais lidos de toda a Escritura. Mas ele é emblemático não apenas por isso, porque as palavras são colocadas de forma correta, porque é bonitinho, porque é gostoso de ouvir isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele é emblemático mais ainda por causa do paradoxo que ele traz em si, por causa das circunstâncias que o texto traz em si. Um homem como Paulo, que estava na situação em que estava, e a minha pergunta é: como é que um homem como esse consegue extrair forças, consegue produzir palavras tão fortalecedoras, palavras tão esperançosas, palavras tão animadoras? Qual era a situação que esse homem estava vivendo nesta época? De onde? Como ele conseguiu produzir isso? Se não vejamos, uma masmorra fria, úmida,
suja e infestada de animais peçonhentos e de ratos, era o lugar aonde ele se encontrava. Sozinho e abandonado, era como ele se encontrava. Maus tratos, surras diárias e feridas, era como tratavam o seu corpo já envelhecido. Condenado pelo imperador Nero, que depois de ter posto fogo em toda Roma e culpado os cristãos, porque os bairros cristãos eram os mais afastados do centro de Roma, justamente porque eram os excluídos, depois de ter tocado fogo, incendiado, e quando perguntaram para o louco Nero, o que foi que você fez? Ele pôs a culpa nos cristãos, porque era mais fácil. E aí vamos buscar o líder dos cristãos, quem era o apóstolo com maior proeminência na época, preso pelo imperador, a morte iminente era o que lhe aguardava. Se Paulo tinha algumas certezas na sua vida, uma delas é que ele ia morrer ao fio da espada. E a pergunta é: como é que um homem que está nesta situação consegue falar palavras como essas? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça que me estava reservada, o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Como é que um homem como esse, numa situação como essa, consegue extrair forças para falar isso, para produzir isso? Para entender as razões pelas quais Paulo, para entender as razões de Paulo, para entender esse paradoxo, para entender por que Paulo, mesmo numa situação dessas, continua, segue firme, preferindo encarar a própria morte, a negar qualquer uma destas palavras. Para entender as razões que mantém este homem firme e resoluto, nós precisamos entender historicamente o que estava acontecendo na época. Conforme já mencionado, este homem nasce em Tarso, cidade da província da Cilícia, atualmente a província de Mersim, no sul da Turquia, por volta do ano 5. Paralelo a isso, lá na esquecida, pobre e pequena Nazaré da Galileia, 5 anos antes, nasce aquele que iria revolucionar a vida deste Saulo. Este Saulo então é enviado pelos seus pais a Jerusalém, capital da teologia, do ensino religioso, para estudar aos pés de um dos maiores mestres que o judaísmo já teve, o rabino Gamaliel, que era neto do não menos famoso rabino Hillel, que montou várias escolas da lei, e era um conhecido estudioso. Ele foi enviado a este homem para estudar sobre as Escrituras. Escrituras estas, cujo cerne, cuja raiz, cujo centro era a principiação, ou o anúncio, ou o advento do Messias que estava para vir. Paulo estuda, e é interessante entender algumas coisas. Ele pertencia à seita dos fariseus, foi cúmplice
no assassinato do primeiro mártir da igreja, que era Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia narra: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Este homem, Saulo, torna-se então um dos piores perseguidores da igreja, da fé cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho. Quem é o caminho? João capítulo 14, versículo de número 6, a Bíblia é clara. Quando o próprio caminho arroga para si este título, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer homens ou quer mulheres, que os conduzissem presos para Jerusalém. No meio desta perseguição, a caminho de Damasco, este homem é convertido de forma milagrosa. E de agora, o pior perseguidor da igreja ao seu tempo, ele inicia o seu caminho para se tornar o maior advogado da fé cristã. Ele mesmo descreve isso em 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23. Quando falando a respeito do seu ministério e do que ele estava disposto a passar pelo caminho, ele diz: são ministros de Cristo, falo como se fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, passei no abismo, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que me oprime a cada dia é o cuidado com todas as igrejas. E a minha pergunta para você é: o que leva este homem, perseguidor da igreja, feroz, a Bíblia diz que ele era como um touro selvagem, a Bíblia diz que ele entrava nas casas dos cristãos e arrastando-os pelos cabelos, os levava presos, os encarcerava. E diz a Bíblia que ele consentia na morte de muitos. O que leva um homem desse a estar disposto a sofrer desta maneira, para confirmar aquilo que antes ele queria destruir? O que leva um homem desse a mudar radicalmente o seu pensamento e as suas convicções,
a ponto de desprezar a própria vida para confirmar a verdade do Evangelho. O próprio relato dele a respeito de sua vida pregressa, em Filipenses 3, capítulo 3, versículos de número 5 e 6, quando diz que ele mesmo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E agora este mesmo homem está diferente, está transformado, já não persegue mais, já não mata mais os cristãos. Pelo contrário, está disposto a dar a sua própria vida em favor da igreja e do evangelho que ele antes queria destruir, mas que agora ele quer enviar ao mundo inteiro. Este homem que antes faria tudo para matar os cristãos, hoje fará tudo, agora faz tudo para tentar converter ainda mais alguns. Como ele mesmo diz, me fiz de louco para com os loucos, para ganhar os loucos. Me fiz de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Me fiz de sábio para com os sábios, para ganhar os sábios. Me fiz de tudo, para que por meio de todas as coisas pudesse vir a alcançar ainda mais alguns. O que leva um homem como este a converter-se radicalmente? Esta é a pergunta que lhe faço. O que foi que aconteceu com este homem naquela estrada de Damasco, que o fez transformar-se completamente? Sabe qual é a resposta? Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7. Esta é a resposta. Mas, para mim, disse Paulo, o que era ganho, reputei por perda, por causa de Cristo. Jesus, esta é a resposta. O que transformou Paulo? Jesus, esta é a resposta. Quem mudou Paulo do que era para o que é? Jesus. Esta é a resposta. Foi por causa de Jesus. Só pode ser por causa de Jesus. Só Ele consegue fazer isso. Só tem Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. Não há outra pessoa. É Jesus. Jesus, e apenas Jesus, foi capaz de transformar o maior perseguidor da igreja no agora maior advogado da fé cristã, o maior missionário que essa terra já viu, um dos maiores pregadores que se tem notícia na igreja. Mas como isso aconteceu, isso está registrado, graças a Deus. Deus deixou registrado para nós como isso aconteceu. E talvez você que esteja aqui, ou você que esteja nos ouvindo pela internet, nos escutando pela internet, talvez você também já tenha passado pela estrada de Damasco. Todo homem e toda mulher precisa passar um dia pela estrada de Damasco. E este é o momento de você relembrar a estrada de Damasco na sua vida. E se você não passou pela estrada de Damasco ainda, esta noite foi o dia em que Deus escolheu para lhe apresentar a estrada de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. E Saulo,
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Agora preste atenção: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Deus conhece o seu nome. Deus preparou um Ananias na sua vida. Ele está orando. Deus conhece a situação em que você está. Simultaneamente, numa visão, este Saulo orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante todo o povo de Israel. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido para Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, escute com atenção, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus enviou um Ananias na sua vida
Foi por meio dele que Deus te mandou a mesma mensagem que mandou para Saulo. E foi por esta mensagem que você converteu-se e foi cheio do Espírito Santo. É por isso que hoje eu te chamo irmão. Irmão, sabe por quê? Porque nós somos da família de Deus, e isto foi conquistado na cruz do Calvário pelo nervo exposto de Deus, que é Jesus de Nazaré, o único que consegue mudar o homem pecador. Jesus é a resposta para este paradoxo, para estas perguntas, para as perguntas que fizemos anteriormente. Jesus foi a resposta na vida de Paulo, e Jesus é a resposta na sua vida. Jesus é a resposta. E não importa se você vai sofrer, e não importa se vão ter situações difíceis, porque para este Saulo, que é vaso escolhido de Deus, de Jesus, o próprio Jesus disse: importa que ele sofra pelo meu nome. Sabe por quê? Que Paulo não teve a própria vida por preciosa. Sabe por quê? Que Paulo preferia sofrer com Jesus do que ter toda a bonança do mundo sem Jesus? Porque a recompensa com Jesus é incalculável e incomparável. E a recompensa é viver do lado de Deus por toda a eternidade, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não tem ouro, prata, pedras preciosas ou bem algum na terra que se compare a ter o nome escrito no livro da vida e esperar a bem-aventurada esperança, que é o surgimento do Senhor Jesus, que vai rasgar estes céus de ponta a ponta e no arrebatamento da igreja nos levará para ir morar no céu com Deus, porque ele prometeu em João capítulo 14, versículo de número 1: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, não é se eu for, é quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. O seu lugar é do lado de Jesus. Você foi feito para morar com Deus nos céus. Entenda. Jesus transformou radicalmente a vida de Paulo. Mas a pergunta que não quer calar: que qualidades, que adjetivos, o que de especial Paulo viu em Jesus para ser transformado radicalmente? O mundo teve muitos líderes, muitos homens e mulheres que influenciaram pessoas, comunidades, países, continentes, até gerações. Mas ninguém dividiu a história em duas, em antes e depois, só Jesus. Que qualidades Paulo viu em Jesus para que tivesse a sua vida transformada, para que fosse tão resoluto? O Evangelho é uma escolha da sua inteligência, não do seu coração. O Evangelho é uma escolha de inteligência, não de emoção. Ninguém aceita e permanece firme na fé com todos os desafios que nós temos
só porque está emocionado. Você não vai ficar emocionado por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, nem por 10 anos. Por isso que o evangelho é uma questão de inteligência. É você olhar para Jesus e ver o que Jesus te oferece. E o que este mundo te oferece. O que a vida com Jesus produz. E o que a vida sem Jesus produz. O que é viver com Cristo. E o que é viver sem Cristo. É uma questão de escolha, é uma questão de inteligência, é uma questão de fé racional. Eu fico imaginando este Paulo, parafraseando, se perguntando: quem é esse homem que nasceu na remota, pequena e esquecida Nazaré da Galileia? Quem é esse homem que, embora descenda da linhagem de Davi, jamais habitou em um palácio real? Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que chamava-se a si próprio de Deus e perdoava pecados? Quem é esse homem? Imagina Paulo caindo do cavalo e perguntando, depois desse encontro com Jesus. Às vezes você precisa cair do cavalo para encontrar Jesus. Porque aquilo que você pensa que é uma desgraça na sua vida, como cair do cavalo, Deus transforma no maior milagre, que é a salvação da tua alma. Porque na queda do cavalo você encontra Jesus de Nazaré. Quem é esse homem que transformou 12 homens, a maioria iletrados, nos maiores pregadores de toda Israel? Quem é esse homem que, para onde ele vai, multidões o seguem? Quem é esse homem que estes discípulos que eu estou prendendo e matando preferem morrer do que negá-lo? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Uma certa vez, Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos. Isso está registrado em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Em outras palavras, quem esses homens pensam que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros pensam que você é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então ele se volta para eles e exige uma resposta pessoal. E vocês? E vocês? E você? E você? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, quem eu sou para você, pessoalmente? Em grupo é fácil de responder, porque o que o primeiro diz, a gente só segue. Em grupo é muito fácil de responder perguntas objetivas como essa. Mas imagina Jesus, o Messias, que você está vendo ele fazer milagres, acalmar tempestades, ressuscitar morto, levantar paralítico, curar cego. Você está vendo tudo isso. E de repente, no meio do mar, esse ser tremendo, fantástico, indescritível, vira para você e te pergunta: quem eu sou para você? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, eu não sei para eles, eu não sei o que Tiago pensa de você, eu não sei o que Felipe pensa de você, eu não sei o que o André pensa de você, eu não sei nem o que João pensa de você, mas para mim,
Pedro, pessoalmente para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue, não foi nada natural, carnal, que te revelou estas coisas, mas o próprio Deus que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um trocadilhozinho no grego. Tu és Petrus, Pedro, Petro, pequeno fragmento de rocha, uma pedrinha que está aí no calçamento, na rua. Tu és esse pequeno fragmento de rocha, tu és Petrus. Mas sobre esta Petra, verbete no grego muda. Sobre esta não é mais Petrus, não é mais Pedro, não é mais Petrus, é pedra, Petra. Tu és esse pequeno fragmento de rocha, tu és Petrus. Mas sobre esta Petra, grande bloco rochoso inamovível, sobre esta Petra, que é Ele próprio, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Petrus, mas sobre esta, a verbete no grego é esta, não é aquela Petrus, é esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito que, quando Paulo se viu diante desse questionamento, quem é Jesus? A vida dele foi mudada porque Jesus mostrou para ele, segundo creio, 3 coisas. E eu quero falar para você rapidamente. A primeira coisa que Jesus mostrou para Pedro, é que para Paulo, é que Jesus é o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Paulo pergunta: quem és, Senhor? Jesus, como Senhor, responde: eu sou Jesus. O Senhor é Jesus a quem tu persegues. Paulo entendeu quem era o Senhor. Depois ele pergunta, a segunda coisa que Cristo mostra a Paulo, é que ele era o Messias ungido, que Paulo havia estudado a vida toda aos pés de Gamaliel sobre, e estava ali diante da sua face. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. E logo nas sinagogas, depois de convertido, pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele Jesus era o Cristo. Paulo entendeu que o ungido de Deus, que aquele que Deus ungiu para tirar o pecado do mundo, que o Cordeiro de Deus, o único que pode perdoar pecados, é Jesus de Nazaré. Paulo entendeu que ele, além de Senhor, é ungido, enviado de Deus, que tira o pecado do mundo. A terceira coisa que ele revelou para Paulo foi que ele, Jesus, é o Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um escolhido. Mas na frente, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que nenhum outro nome é dado nos céus ou na terra pelo qual os homens possam ser salvos, senão o precioso nome de Jesus. Paulo entendeu que Jesus era o Senhor e que você não pode contender e lutar contra aquele que é dono de todas as coisas. Paulo entendeu que esse era o Messias. Se você busca o Messias,
Messias. O Messias é Jesus. O ungido de Deus para a sua vida tem nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E Paulo entendeu que só tem um caminho que leva a Deus, conforme João escreveu em João capítulo 14, versículo 6. O único Salvador é Jesus de Nazaré, que tira o pecado do homem. E eu termino esta mensagem perguntando a você, que já conhece o caminho, que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já entregou o controle da sua vida para Jesus. Quem é Jesus para você? São 12 meses, são 12 dias para 12 meses de vitória. Mas que vitória teremos sem Jesus? A razão pelo qual nós estamos aqui esta noite tem nome. E é quem? Jesus. A pergunta que eu faço para você que conhece o caminho é: quem é Jesus para você? Jesus é um tipo de amuleto que você só se lembra dele quando você está precisando? Quem é Jesus para você? Jesus é um simples profeta que sempre vai falar coisas boas para você? Quem é Jesus para você? Jesus é um bom amigo que vai concordar com você mesmo quando você estiver errado? Quem é Jesus para você? Jesus é um banco que você só vai se lembrar dele quando você estiver endividado? Quem é Jesus para você? Ou Jesus para você é o Filho de Deus que te lavou, que te remiu, e que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, Jesus mesmo assim tem tido misericórdia, renovado a sua misericórdia para conosco, nos levantado, nos sustentado diante da presença de Deus, perdoado os nossos pecados, e está preparando uma morada nos céus para nós, e brevemente vai nos buscar para nos levar para os céus. Quem é Jesus para você? A última pergunta que eu faço é para você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você que não sente a convicção de ser filho de Deus, que não consegue conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, que não consegue ter uma comunhão profunda, ininterrupta e sentir o Espírito de Deus movendo na sua vida. Minha pergunta para você é: o que você está esperando para saber quem Jesus é na sua vida? Você está esperando cair do cavalo para entender quem é Jesus na sua vida? Quando você vai permitir Jesus tirar as escamas dos seus olhos, como ele fez com Paulo, para que você possa ver que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida? Quem é Jesus para você? Eu quero orar pela sua vida, quero orar junto com você, interceder a Deus, para que nesse ano de 2019, a graça e o poder de Deus sejam totalmente renovados e transformadores nas nossas vidas. Para que estes 12 meses sejam 12 meses de vitória, mas não porque você vai ter muito dinheiro. Quisera Deus que isso seja verdade. Glória a Deus, eu abençoo a tua vida. Não apenas porque você vai ser bem sucedido nos seus negócios, mas principalmente porque não vai faltar o poder do Espírito Santo de Deus na sua casa. Porque não vai faltar óleo sobre a sua cabeça. Porque dons ministeriais, dons sobrenaturais, dons espirituais vão emanar da sua vida, dados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a sua boca vai produzir palavras como as de Ananias, e pessoas conhecerão quem é Jesus através da sua vida.
Porque você e a sua casa serão cheios do Espírito Santo. Porque Deus vai tocar na tua vida de uma forma tão tremenda e tão profunda, que você não vai conseguir fazer ou falar mais nada que não seja sobre o amor de Deus e o que Deus está fazendo na sua vida. Esse ano de 2019 é o ano que você vai saber quem é Jesus na sua vida. Seu Salvador, seu Senhor, seu ajudador, aquele que é fiel nas suas promessas e que vai cumprir cada uma das promessas que lhe prometeu. Fique de pé em nome de Jesus.